Olá, amigos, aqui estamos para iniciarmos mais uma vez um estudo com vocês. Primeiramente eu quero agradecer ao nosso palestrante que vai trazer aqui, dividir conosco, o seu estudo, e vamos fazer o nosso procedimento inicial, que é a leitura de uma página do Evangelho, e vamos a seguir fazer uma prece, tá? Vamos acompanhar aqui em conjunto. Só um instantinho. A página é Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sob um manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende, no céu de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda a tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Pessoal, essa página é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, qual a mensagem principal dessa página? Ela fala, primeiro, que a gente, às vezes, fica perdido, nas nossas sombras, e o quanto a gente precisa do alimento espiritual, o quanto a gente precisa desse amparo, dessas palavras do Evangelho. E logo a seguir, no finzinho, ela fala que a gente tem sempre um amparo, que nunca estamos desamparados. Então, é sempre aquela mensagem de esperança, para nós confiarmos que tudo está sob controle. Não é isso? Vamos fazer então agora a nossa prece inicial, Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo, Pai, que neste momento possamos todos estarmos ligados num só coração, num só pensamento, envolvidos, Senhor, pelos amigos espirituais da nossa casa de Epá, e que possamos aproveitar esse estudo e sairmos daqui desse momento um pouquinho melhor, um pouquinho mais conformados e fortalecidos, e aprendendo, Senhor, acima de tudo, aquilo que precisamos aprender para podermos passar por essa situação e para podermos seguir a nossa vida, Senhor. Muito obrigada por tudo que temos recebido, Pai. Obrigada por essa oportunidade de aqui estarmos. E que Deus abençoe a todos e que a paz esteja com cada um de vocês. Graças a Deus. Obrigada. Vamos dar então agora início ao nosso estudo. Meus queridos irmãos, muita paz a todos.
uma satisfação muito grande estarmos aqui nessa casa. Neste mês de dezembro, normalmente os nossos corações se enternecem, considerando que é o mês onde relembramos a figura de Jesus Cristo. Às vezes fica um pouco esquecido ao longo do ano. Nem sempre nas nossas festas de Natal ele é lembrado. Mas, em verdade, Jesus Cristo continua sendo essa figura exemplar, modelo e guia da humanidade, e que, segundo disse, é o indivíduo mais biografado da história da humanidade. Não há uma personalidade que tenha recebido maior número de livros, de obras evocando a sua personalidade. E, curiosamente, uma pessoa que esteve na Terra, que não escreveu nada, com um apostolado de apenas 3 anos. E este homem dividiu a história. E aí fiquei imaginando em propor para os nossos companheiros do GEPAR um tema que pudesse evocar a figura de Jesus e que tivesse uma relação muito grande com as bases que ele estabeleceu na Terra. E o perdão tem sido para nós uma virtude muitas vezes difícil de conquistar. Mas ela é a base, ou faz parte da base, do ensino do cristianismo. Eu irei me apoiar numa obra muito interessante que não é espírita, mas de um indivíduo humanista chamado Bayan Zand. E ele escreveu uma obra intitulada Incondicional? Interrogação. O apelo de Jesus para o perdão radical. É esse o título do livro. Aqueles que acompanham as palestras do nosso estimado orador Divaldo Franco já devem ter ouvido ele falar dessa história, da história que envolve este livro. Conta Bayan Zand que havia um indivíduo, um judeu austríaco, que, ao estourar a guerra, foi capturado e colocado num campo de concentração nazista, na Áustria. E ele, um dia, foi chamado para prestar atendimento a um hospital de campanha, onde era destinado para o atendimento de oficiais em situação final de vida, em função dos ferimentos da guerra, ou aqueles que estavam em estado grave em tratamento. E, certa feita, ele passava pelos arredores e observou, num cemitério nazista, que em cima das tumbas nasciam girassóis. E aí ele escreveu uma obra posteriormente, porque ele não fora sacrificado nos campos de concentração, ele sobreviveu, uma obra intitulada de Sunflower, os girassóis em inglês. E naquele dia, uma enfermeira muito embrutecida lhe pegou pelo braço e lhe disse: eu quero que você vá comigo falar como uma pessoa. E ele adentrou um dos quartos daqueles escombros que chamavam de hospital, mandou-o sentar com brutalidade, e ali havia no leito, sozinho,
um oficial nazista de 21 anos, Karl Seidel, todo enfaixado. Diz o autor, o ambiente era nauseante, tal o estado de putrefação em que se encontrava aquele corpo, embora abrigando uma vida, praticamente nos estertores da morte. Ele só tinha a área dos lábios, do nariz e dos olhos abertos para que ele pudesse estabelecer algum tipo de comunicação com as pessoas. E Karl Seidel lhe perguntou, você é judeu? Ele disse, sou sim, senhor. Eu pedi para que você viesse até aqui, que você fosse trazido até o meu quarto. Porque eu sei que vou morrer. Não tenho muito tempo de vida. E eu gostaria de lhe narrar alguns aspectos da minha vida. Eu era um jovem de 15 anos. A minha mãe, católica, fervorosa, uma cristã verdadeira, e nós éramos chamados a viver a mensagem de Jesus através da minha mãe. Mas, em certo dia, eu, um jovem entusiasmado, recebi um convite para ouvir uma palestra daquele que nós chamávamos do Führer, Adolf Hitler. Minha mãe me pediu que eu não fosse. Meu filho, nós somos cristãos e não concordamos com essa máquina de guerra que se instala na terra. Mas eu, arrebatado, achei que era uma tolice da minha mãe. E fui assistir aquele homem. E me encantei com o seu verbo inflamado, exaltando as virtudes do terceiro Reich, da raça ariana. E não voltei para a minha residência. Fui direto me alistar nas tropas da temida SS nazista. E passei a ser um combatente fervoroso em nome do terceiro Reich. Matei muitas pessoas. E certa feita, participei de um pelotão que aprisionou 300 judeus. Nós os detivemos dentro de um prédio de 2 ou 3 andares. Ateamos fogo para que pudéssemos contemplar o sofrimento daquelas pessoas. E todos aqueles que em desespero saltavam, nós ateávamos fogo. E eu me recordo, ainda dizia Karl Seidel, que vi um homem em chamas, com uma criança no colo, tapou os olhos daquela criança e se atirou do 2º andar. E nós o acertamos na queda. Mais uma cena que não sai da minha mente. De uma criança que devia ter pouco mais de 6 anos de idade, que cravou os olhos negros em mim, pedindo que eu não atirasse. Eu vi isso nos olhos dele. E eu atirei. E essa cena não saiu da minha cabeça. E eu quero uma vez mais lhe perguntar, você é judeu? Sou, sim, senhor. Eu não imaginei que ainda houvessem judeus. Mas eu pedi para que você viesse até aqui. Porque eu precisava lhe pedir uma coisa. Você seria capaz de me perdoar? E diz o nosso biografado Simon Wiesenthal. Eu não disse uma palavra. Me retirei daquele local, extremamente estarrecido
com aquilo que eu havia ouvido. A guerra acabou e eu resolvi atender um pedido que Karl havia me feito, de visitar a sua mãe. E ao chegar à cidade de Stuttgart, na Alemanha, após a guerra, eu pude constatar que aquela senhora era exatamente o que o filho havia dito, uma verdadeira cristã. E não tive coragem de falar que o filho dela era um monstro, que havia matado centenas de pessoas. Entreguei a ela os objetos dele e resolvi poupar aquela mulher. Anos depois, Simon Wiesenthal escreveu esta obra, narrando essa sua experiência e outras tantas experiências. Vale dizer que este homem teve centenas de pessoas da sua família assassinados naquele período do predomínio nazista. Mas nessa obra que ele teve coragem de publicar, e é nisso que eu gostaria de me deter mais, é numa questão que ele lançou ao final da sua obra. Eu deveria ter perdoado este indivíduo? Eu agi corretamente em abandonar aquele local sem dirigir uma palavra àquele homem que expunha ali as suas chagas? E ele lança essa pergunta e que nós lançaríamos aqui para este público. Será que nós perdoaríamos este homem? E na segunda parte da obra, ele dedica a apresentar vários depoimentos de pessoas que se dispuseram a dar a ele essa resposta, se ele deveria ter perdoado. E nessa obra nós vamos encontrar ali 53 depoimentos. Eu não li todos, porque o meu inglês não é muito bom. E 28 pessoas disseram que não perdoariam. Entre eles ali se encontravam, logicamente, teóricos judeus, ateus, indivíduos de outras procedências religiosas. 9 desses estudiosos tiveram uma posição dúbia, enigmática, indefinida. E 16 deles disseram que ele deveria ter perdoado. Mas o que eu quero frisar aqui, que entre esses 16, nós encontramos ali, a sua maioria, cristãos, de denominações religiosas diferentes, e budistas, que, como nós, são reencarnacionistas. E aí, Bayan Zand vai desenvolver, durante toda a sua obra, uma série de reflexões sobre esta importante virtude, que é a nossa capacidade de perdoar. E aí nós perguntaríamos, há algum crime, há algum mal que nós, como espíritas, poderíamos catalogar como imperdoável? O perdão pode ser relativizado? Existe nos ensinamentos cristãos alguma ressalva de que para determinado tipo de delito o perdão é cabível e em outras situações não é cabível? Se nós formos compulsar o Evangelho de Jesus, nós veremos que não há esse tipo de ressalva. Em nenhum momento do Evangelho, dos 4 Evangelhos,
nós vamos encontrar Jesus estabelecendo qualquer tipo de ressalva com relação à dimensão do perdão. Quando ele estava em diálogo com os discípulos, Pedro lhe perguntou: quantas vezes eu deverei perdoar alguém? Até 7 vezes? Pergunta Pedro. E Jesus retruca: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essas são as versões mais conhecidas para esta fala de Jesus. Eu me recordo, para que a gente relaxe um pouco, de um dos inúmeros casos que envolvem Chico Xavier, que vocês já devem ter ouvido ou lido, que uma senhora se colocou numa fila, naquelas imensas filas que Chico Xavier atendia. Eu estive lá em Uberaba 2 vezes, por aí vocês vão ver como eu sou velho. As filas quilométricas, não é exagero. Numa das vezes, eu só consegui chegar próximo ao Chico Xavier 4 horas da manhã, depois de uma fila interminável. E tinha numa dessas filas uma senhora que perguntou, quando chegou a vez dela: Chico, eu tenho perdoado o meu marido muitas vezes. Quantas vezes você acha mais que eu devo perdoar o meu marido? Porque ele é alcoólatra, ele chega em casa irritado. Aí Chico repetiu essa frase. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí ela fez as contas e falou: então eu já perdoei ele muito mais do que 490 vezes. Então, não preciso mais perdoar. E aí Emanuel, que estava próximo, disse: diga para a nossa irmã que é cada pecado. Ou seja, o ensinamento de Jesus é que o nosso perdão tem que ser infinito. A questão dos 70 vezes 7 vezes era uma questão de números cabalísticos. Nós vamos encontrar na Bíblia diversas vezes referências ao número 7. Era um número de agrado do povo judeu, que tinha razões históricas. Ou os 12, por conta das 12 tribos de Israel. Mas o ensinamento de Jesus, se aproveitando de um conceito popular, era para mostrar que o nosso perdão tinha que ser infinito. Não há limites para a necessidade do perdão. Mas existem outros momentos que o Evangelho de Jesus nos remete a essa figura do perdão. Quando ele estava diante daquela turba que ia apedrejar a chamada mulher adúltera, porque não se falava nos homens adúlteros, somente nas mulheres adúlteras. E Jesus propõe, quando lhe perguntaram o que fazer: atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecados. E dizem os evangelistas, que Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. E alguns autores espirituais dizem que ele estava ali escrevendo os pecados humanos, as deficiências humanas, as mazelas morais dos seres humanos. E nós diríamos hoje, numa linguagem popular, cada um foi saindo de fininho, né? Porque todo mundo sabia que tinha os seus pecados. Muitos daqueles que estavam ali apedrejando eram que se utilizavam das prostitutas. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os homens que te acusaram, minha irmã? E ela disse: se foram, Senhor, então também vais. Mas não voltes a cometer erros. Não volte a pecar, conforme a linguagem bíblica.
Então nós vemos que Jesus ali não acusou a mulher. Não foi conivente com os erros ao recomendar que ela não voltasse mais a cometer os equívocos, para que ela não se encontrasse numa situação pior. Mas não houve da parte de Jesus nenhum tipo de acusação, nem tampouco de conivência com o equívoco. E no seu momento crucial, no momento em que o seu período na terra estava se findando na cruz, ao observar aquelas pessoas todas que o acusavam, algumas poucas pessoas, em sua maioria mulheres, e João, ao pé da cruz, ele olha para aquele povo e pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No momento mais extremo do sofrimento físico e moral, porque Jesus estava ali com este pensamento, prenunciando o quanto de sofrimentos pelos quais ainda iríamos passar, em função de não entendermos a sua mensagem. A crucificação é apenas um símbolo, porque já diz o Espírito Judas, numa entrevista dada, aliás, a irmão X no mundo espiritual, que está grafado no livro Cartas e Crônicas. Judas fala que é curioso que a humanidade está aí a todo instante lembrando da figura dele como traidor, malhando o Judas, e nós estamos há 2 milênios traindo Jesus, como ele diz, a grosso e a retalho. A todo instante, no sentido de não estarmos vivenciando a sua mensagem como ele nos propôs. Quando Jesus fala que nós veríamos guerras, rumores de guerras, mas asseverou que não seria o fim das coisas, ele estava mostrando o que se iria fazer da religião. E após a sua partida, quando o cristianismo passou a se institucionalizar, o que se consolidou a partir do século III da nossa era, quando Constantino passou a considerar o cristianismo como uma religião permanente em Roma. Nós vimos a institucionalização do cristianismo, a igrejização do cristianismo, criando as guerras. Mas nós estamos falando do perdão. E será que nós teríamos a capacidade de perdoar, como foi proposto a Simon Wiesenthal? Nesta obra ainda, ele apresenta uma outra passagem. No início do século XX, a humanidade presenciou um outro massacre étnico hediondo. Quando os turcos otomanos, invadindo a Armênia, mataram 1,5 milhão de pessoas. Não havíamos mencionado no início que a Segunda Guerra Mundial estima-se que levou a vida de 85 milhões de pessoas. Para nós termos uma dimensão, a população hoje do Brasil são 200 milhões, 220 milhões de pessoas. A população da França, em torno de 80 milhões. Então, durante a Segunda Guerra, tivemos uma população francesa morta.
um país como a França de pessoas mortas. Na Primeira Guerra, 15 milhões de pessoas. E nesse massacre da Armênia, muitas vezes há episódios que ficam desconhecidos, esquecidos, mas que afetam diretamente a vida das pessoas. E num desses ataques, um grupo invadiu a casa de uma família. Haviam 3 moças e o casal. Este grupo, liderado por um oficial turco, daquela época, turco-otomano, invadiu aquela residência, matou os pais e levou aquelas meninas. E a mais velha, que era bonita, passou a ser escrava sexual do comandante. Mas por esses mecanismos insondáveis da vida, ela conseguiu escapar depois de muito tempo de humilhações. Engajou-se num segmento religioso, formou-se em enfermeira e foi trabalhar num hospital. E um dos médicos observava que ela tratava com muito zelo um determinado paciente, já num estado muito avançado de ferimentos. Mas ele foi se recuperando devido à atenção dessa enfermeira. E aí ele ficou curioso com aquela dedicação e perguntou ao médico. E ele lhe disse: se não fosse pelos cuidados dela, você teria morrido. E ele pediu que fosse falar com ela e perguntou: nós nos conhecemos? Ela falou: nos conhecemos, sim, Senhor. Eu não me lembro de você, mas eu me lembro do Senhor. E ela foi narrando a sua história. Era ela, a jovem, que havia sido objeto daquele homem. E ele perguntou, inabituado com esse tipo de pessoas: por que você não me matou? Por que você não me deixou morrer, ao menos, já que eu lhe fiz todas essas desgraças? E ela disse: porque aquele que eu sigo mandou eu amar os inimigos. E diz Bayanzand que ela não poderia ser incoerente com a sua crença. E justamente o cristianismo, a mensagem de Jesus, está nos pedindo a todo instante testemunho daquilo que nós estudamos, do que nós aprendemos. Muitos poderão aqui dizer: mas não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Por isso, nós estamos aqui, num mundo de provas e expiações. Porque aqui é o local onde nós estamos colocando em prática, ou buscando colocar em prática, todos os nossos aprendizados espirituais. Ainda o nosso autor, em tela, ele faz uma proposição interessante que muitas vezes pode contrariar a nossa maneira de entender essa questão. Me ajudou muito, porque eu estou lendo esse livro há um bom tempo. Por isso me encantei e coloquei-o com a possibilidade de apresentar para vocês. Ele diz que perdoar, concepção dele, para avaliação de todos nós, não é a mesma coisa que esquecer. E nós falamos muito isso. Esqueça, mas há coisas que são impossíveis de nós esquecermos. Há vivências que são marcantes na nossa vida e que a gente não esquece.
podemos nos olvidar de alguns detalhes com o passar do tempo. Mas o fato em si nós não nos esquecemos. Eu me recordo, quando eu era criança, eu morava no interior, com 11 anos de idade é que eu vim para Niterói. Eu era um garoto meio terrível. E quando eu saía da escola, existia uma linha férrea que separava o local da minha residência. E havia tempos que o trem parava com seus vagões e ficava ali horas, e a gente não conseguia atravessar. E havia um subterrâneo que era mais distante, e eu, como um garoto de menos de 10 anos, o que eu fazia? Passava debaixo daqueles vagões. Até que um dia, eu passando, vindo da escola, atravessei a linha férrea e vi ao longe um homem segurado por uma pessoa. Ele estava sem as duas pernas. O trem havia passado nas suas pernas. Nunca mais eu esqueci essa cena. Mas eu me lembro dessa cena sem nenhum conteúdo emocional. É uma lembrança. Está na minha memória. Mas isso não causa mais o choque que me causou naquela época. Porque o tempo foi tratando de amenizar isso. Numa outra vez, já estava em Niterói, e eu briguei na escola. Veja que foi evangelizado depois, né? Acho que já estou um pouquinho melhor. E aí, brigamos mesmo. Fomos para a diretora, como era comum naquela época. Fomos advertidos. E ele, que estava com um pouco mais de culpa na história, foi suspenso 3 dias e eu fui aliviado. E um dia, eu jogando futebol na praia de Caraí, ele apareceu e me acertou um golpe certeiro nas costas. Só que eu não sabia que ele lutava karatê. Se eu soubesse, não tinha brigado com ele na escola. Durante muito tempo, eu passava nas ruas da nossa cidade com medo de encontrar com ele. E hoje eu encontro ele lá no centro da cidade. Trabalha próximo a mim. Nos cumprimentamos. E esse episódio que eu nunca esqueci, porque está doendo até hoje, minhas costas, está na minha memória. Eu o vejo, eu lembro do fato. Mas sem medo. Porque a gente vai amadurecendo. Então diz Brian Zahnd que os acontecimentos, os maus que nos fazem, muitas vezes nós não vamos esquecer. Porque é uma questão de fixação da memória. Tanto é fato que a providência divina, ao promover a nossa reencarnação, faz que nós tenhamos o esquecimento do passado. Não é isso que nós ensinamos? Nós não nos lembramos do que fomos, do que fizemos, com uma misericórdia, para que nós tenhamos liberdade de agir, de atuar na vida. Então diz Brian Zahnd que o perdão é uma atitude da nossa vontade. Nós poderemos não esquecer, mas temos que ter a vontade de perdoar os nossos desafetos. É preciso esforço muitas vezes. É muito comum que quando nós criamos a mágoa, nós ficamos com aquela pessoa na nossa cabeça. Não é assim que acontece? Porque pela lei dos fluidos, todas as vezes que eu retenho uma mágoa, eu fico encharcado daquela energia deletéria que eu mesmo produzi com a mágoa. E aquela pessoa que foi o meu agressor recebe aquela carga de energia. E também, por sua vez, como tem a culpa de ter sido o agressor, ele também vitaliza aquela energia. E aí a gente está assim, no meio da noite, acorda com aquela pessoa na nossa cabeça.
ficamos elaborando. Se ela falar isso, se eu encontrar com ela é a pessoa. Não é homem ou mulher, a pessoa. Eu vou falar isso. Se ela falar isso, eu vou retrucar dessa maneira. Não é assim que acontece, meus amigos. E as entidades espirituais perturbadoras que querem criar um rebuliço nas nossas vidas, superestimam esses pensamentos. Vitalizam, botam mais lenha na fogueira, como nós falamos, para que a encrenca esteja estabelecida. E aí nós vemos nas nossas famílias brigas de anos. Tive casais na minha família que não se falavam, mandavam bilhete um para o outro, morando juntos. No ambiente profissional, as pessoas não se falam. Tudo por causa da mágoa. Quando era mais fácil chegar para um indivíduo e conversar com ele. Jesus propôs isso. Se nós estivéssemos num grupo de estudos, eu colocaria aqui para vocês lembrarem comigo. Que nós deveríamos nos reconciliar com os nossos adversários, enquanto nós estamos a caminho com eles. Porque depois eu não sei quando eu terei chance de fazer esse acerto. Então, o perdão incondicional é uma proposta de conciliação. É assim que Brian Zahnd fecha a sua obra. O ponto mais adiantado deste perdão é eu tentar a reconciliação com o meu desafeto, se eu estiver próximo dele ainda. Mas aí muitos poderão dizer, e se ele não quiser? Eu terei feito a minha parte. Eu me recordo umas vezes, desculpe citar algumas questões pessoais, mas acho que serve muitas vezes para a gente ilustrar. Na minha instituição espírita, houve uma pessoa que se indispôs comigo. Até hoje eu não sei porquê. Não sei o que eu fiz. Mas, infelizmente, nós encontramos isso no ambiente religioso. O centro espírita é uma célula dentro de uma sociedade com as suas doenças, com as suas idiosincrasias, com as suas deficiências. Então, nós encontraremos também, dentro da instituição espírita, essas situações. E não sei porquê. E um dia ele já estava em outra instituição, em um desses encontros conjuntos, quando se propiciou, eu falei com ele, quero falar com você. Ele falou, você tem certeza que você quer falar comigo? Aí eu já senti aquela carga, né? Falei, mas eu estava imbuído de um propósito de reconciliação. Falei, e com toda a coragem, firmeza, eu quero falar com você sim. E ele disse, fulano, você não fala comigo, nós temos amigos comuns, nos encontramos num velório de um querido amigo nosso que havia desencarnado num acidente aéreo, comum a nós, eu estendi a mão para cumprimentar, ele se virou. Eu falei, não, eu vou tentar me acertar com essa pessoa, saber o que eu fiz, que honestamente eu não sabia o que eu havia feito. Com toda honestidade. E aí, tentei, ele não quis diálogo. E ele era parte integrante de uma instituição espírita, liderando jovens. Eu pensei assim, falei, fulano, mas você está trabalhando com jovens. Como você pode estar agasalhando um ódio com relação a um irmão? Eu não quero assunto com você. Falei, então eu quero dizer uma coisa. Eu acho que o meu guia espiritual estava ali, pediu um reforço. E eu falei, eu quero dizer uma coisa. O dia que você quiser conversar comigo, eu estarei à disposição para nós nos acertarmos.
Não digo que nós tenhamos que voltar a ser amigos, não sei, mas pelo menos convivermos, nos cumprimentarmos como indivíduos normais, cristãos, espíritas. Ele falou, está bem. Aprendi com a doutrina e com um pouco de vivência que o tempo é o nosso melhor remédio. Emmanuel falou para Chico Xavier, quando viveu um drama pessoal muito sério, isso também passa. E ele colocou lá no espelho da casa dele, isso também passa. Passaram-se 10 anos, ele voltou para a minha casa, porque o seu filho passou a ser aluno da nossa mocidade espírita. E estávamos ali num grupo de estudos, que durante o período da mocidade há o grupo de estudos, como ocorre nas instituições espíritas. E aí houve um trabalho em grupos. Aí eu também não sou fácil, fui sentar no grupo dele. E olhando para ele assim. E aí na hora de escolher quem ia fazer o comentário, ele falou para mim assim, olhou para mim, Marquinhos, lá eles me chamam de Marquinhos. Comenta em nome do grupo. Eu falei, yes, venci essa etapa, 10 anos. Né? Sem que houvesse nenhuma palavra, nenhum pedido de desculpa, nenhum acerto. O trabalho do tempo. Mas imaginemos se eu tivesse comprado briga com ele. Esse é o ponto que eu quero chegar ao citar um exemplo pessoal, que eu não quero que se constitua em exemplo para vocês, não sou exemplo para ninguém. É apenas um fato pessoal para mostrar que é possível. Não passarmos recibo diante das faltas que alguém pratique contra nós. Está lá nos 10 mandamentos. Perdoar para que possamos ser perdoados. Perdoar para que nós possamos nos credenciar a também sermos perdoados. Porque possivelmente há pessoas que têm alguma coisa contra nós e que talvez estejam carecendo do perdão. Até que horas que é? 7h30. 7h20? Então vou concluir. É que eu falo demais. Então, nessa questão que eu quis trazer para vocês de forma bem modesta, bem singela, é para a gente aproveitar essa doutrina que nós temos na nossa vida, que nos ensina tantas coisas. Nós estamos aqui na Terra pela misericórdia divina. Não estamos aqui à toa. E temos diversos exemplos, encarnados, desencarnados, nos estimulando e nos mostrando que é factível perdoar. Peguemos a literatura desse nobre espírito Emmanuel. Vamos ver lá em Renúncia a figura de Alcíone, que sofreu todos os horrores que uma pessoa pode sofrer, sendo um espírito nobre e sempre perdoando. Foi tratar a pessoa que havia sido responsável pela desgraça da sua mãe, que provocou a separação da sua mãe e do seu pai, simulando a morte de ambos, para poder ficar com o pai dela. Temos o exemplo de Célia, em 50 anos depois. Temos Joana de Cusa, que por ser seguidora do Cristo, foi levada à fogueira com seu filho. E naquela época, a lei romana determinava que se a pessoa abjurasse de Jesus, ela seria solta. Bastava dizer, abjuro. E ela, naquele momento extremo, com o seu filho pedindo para que ela abjurasse,
mãe, eu não quero morrer dessa forma, em nome de Jesus. E ela pediu que ele se calasse. E um dos carrascos, ébrio, lhe disse, é dessa maneira que o seu Cristo permite você morrer? E ela disse nos estertores do sofrimento, não somente morrer dessa maneira, mas amar você também. Se ainda não estamos neste patamar, não é para a gente ficar triste consigo mesmo. Vamos começar dos pequenos detalhes. Perdoando um irmão, perdoando uma esposa, um esposo, um filho, um colega da instituição espírita. São nas pequenas renúncias, nos pequenos perdões, que nós iremos gradualmente alcançar patamares maiores. Todos esses espíritos que hoje nós veneramos no movimento espírita foram indivíduos que passaram por lutas terríveis. Não há exceção. Basta ver a história de Emanuel, de Bezerra de Menezes, na figura de Quinto Varro, no Ave Cristo. A mesma Joana de Ângeles, morta em várias oportunidades por fidelizar-se a Jesus. Então, de nós, o Livro dos Espíritos nos fala que bastam pequenos esforços. Mas eles nos dizem, quão pouco dentre vós fazem esforço. Vamos, neste fim de ano, que normalmente nós começamos a fazer planos, vamos emagrecer, eu faço isso todos os anos. Vamos emagrecer um pouquinho, vamos conquistar alguma virtude nova, vamos estabelecer essa proposta de perdoarmos mais, de nos perdoarmos também, começando por nós mesmos. Muito obrigado a todos pela atenção. Trago aqui, deixo aqui o abraço da nossa CEF. Faço. Tem passes? Tem passes simultaneamente? Não. Não. Nosso Mestre Jesus, estamos agradecidos pelas bênçãos da doutrina espírita na nossa vida, que nos traz o teu evangelho de uma maneira tão bela, tão lúcida, tão próxima de nós. Permite, Senhor, que possamos a cada dia, com a tua ajuda e a dos bons espíritos, nos tornarmos pessoas melhores, conseguirmos deixar de lado este homem velho, conforme a palavra de Paulo, permitindo nascer em nós um homem novo, rejuvenescido pelas virtudes. Abençoa, Senhor, esta casa, irmã, a todos os trabalhadores, dirigentes, frequentadores do GEPAR, bem como a todas as instituições do bem de nossa cidade, Senhor. Para que todos nós, irmanados neste ideal do bem, possamos contribuir para uma sociedade mais humanitária, mais cristã, mais fraterna, que o porvir nos reserva. Agradecido, Jesus, pelos momentos que aqui passamos, pela gentileza
do convite que nos foi feito de trazermos algumas reflexões. Com a tua permissão, Jesus, e dos amigos espirituais dessa casa, concluímos essa etapa da palestra. Que assim seja, Senhor.